Só, então vamos lá, a gente vai começar a falar aqui dessa bendita Lei Geral de Proteção de Dados para cartórios e dizer para vocês exatamente aquilo que vocês precisam para estar adequados. Como eu comecei dizendo aqui para vocês, a gente tem visto muita coisa de muita gente falando que tem que trocar de servidor, tem que fazer investimento no sei o quê, trocar equipamento, comprar antivírus, etc. e tal, e não é isso que o programa está exigindo. Vamos lá que eu vou passar com vocês aqui. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que as informações que eu vou passar para vocês vai ser uma informação segura. Nada disso vai ser resultado da minha cabeça, do que eu acho. Eu tive o privilégio de fazer a implementação de LGPD em mais de 200 cartórios no Brasil. E muitos desses cartórios já passaram por inspeção e correção baseados já nesse novo provimento. 100% todos os nossos clientes tiveram a validação do nosso trabalho. Então, o que eu vou passar para vocês é o que já funcionou, já foi atestado e aprovado pelos juízes corregedores que fizeram inspeções e correções baseados aqui na LGPD. No que a gente vai se focar? Naquilo que é prático e naquilo que vocês precisam. Ponto. Sem a gente ficar trazendo firula, e eu vou tentar ser o mais didático possível com vocês. Eu não vou precisar ficar trazendo para vocês o artigo 1º, parágrafo 2º, a linha C e etc. da lei, não. Eu fiz esse treinamento aqui didático para que vocês consigam realmente compreender na prática o que vocês precisam fazer para realmente estar 100% adequado e de forma segura para passar tanto por inspeções, quanto vocês vão ver que eu vou dizer para vocês que a minha preocupação de vocês estarem adequados ao LGPD não é só por conta da corregedoria. A gente tem que estar porque a corregedoria exige, mas é também por conta de várias ações que já começaram a surgir contra delegatário de serventia, contra oficial e registrador. Se vocês derem um Google aí, vocês vão ver LGPD e ações e LGPD e condenações. Eu estou advogando tem 15 anos, Elza. Eu nunca vi uma lei que em tão pouco tempo tenha gerado tantas ações igual a LGPD. O que acontece, Iraci? O pessoal percebeu que essa é uma lei que tem condenações muito altas. E aí, como eu comecei dizendo para vocês, né, a sociedade enxerga delegatário de serventia como multimilionário. O que o advogado fala? Vamos lá que é o bom, lá que vai ter. Entende? Então, a preocupação que a gente tem que ter para estar em conformidade não é só por conta da corregedoria, é também para evitar ações, e elas já começaram a vir. Tá? Vamos lá. Vou começar dizendo para vocês o que vocês não precisam. Então, começar a aparecer gente falando, olha, Iraci, tem que trocar de servidor. Olha, Daniela, precisa aí de novos sistemas, porque a LGPD está exigindo isso, e você precisa mudar o servidor e botar um backup assim, assado, e botar um... Vocês vão ver que nada disso está sendo exigido pela LGPD. Por que não está? O que a gente precisa já ter como consciência já de cara? Essas questões relativas à segurança da informação, a sistema, nuvem, backup, etc., vocês já passaram lá em 2018, com a resolução 74, que falava de segurança da informação. Esses investimentos vocês já fizeram lá atrás. Então, assim, dos 200 cartórios que eu fiz, Iraci, eu não tenho nenhum que não cumpra minimamente os procedimentos de segurança da informação. Quem já passou aqui pelo nosso trabalho aqui de implementação de LGPD, a gente é muito honesto com os nossos clientes. O que a gente fala? Olha, até os honorários que a gente coloca costuma ser o menor valor do mercado, não é porque o nosso serviço é ruim, não. A gente fez mais de 200 e todo mundo passou. É porque, honestamente, vocês já fazem 80% do que o provimento exige. Qual que é o nosso trabalho? E o que o provimento exige? A gente precisa dar evidência para aquilo que vocês já fazem.
Basicamente, o que a gente precisa se preocupar com a LGPD é isso. Porque o que o provimento lá em 2018 exigia para a segurança da informação? Olha o que ele exigia. Rede de energia estável. A não ser que você esteja numa área indígena sem energia, esse requisito você já cumpre. Porque hoje a energia no país praticamente toda muito estável, falta energia com baixíssima frequência. Um e-mail próprio da serventia. E a resolução de 2018 não exige que seja cartório, arroba Iraci, arroba dois notas, Vitória, não exige. Pode ser cartório logias, arroba Gmail, cartório tal, arroba Hotmail. Tem que ter um e-mail próprio. Ponto. Dispositivo de armazenamento de dados. Eu não sei hoje qual computador não tem um HD. É o que o provimento exigia. Roteador de Wi-Fi. Quem tem uma internet vai ter Wi-Fi. Que os softwares que vocês utilizam não sejam piratas, ou seja, que o Windows que você utilize seja original, que o Word que você utilize seja original. Antivírus, e a lei e a resolução lá não obrigava que fosse pago, mas eu recomendo muito que seja pelo menos esse investimento, porque hoje um antivírus você vai pagar R$300 por ano para ter 10 licenças. Então, é barato. Tal do firewall, a gente não precisa nem entrar nas questões técnicas. O que eu digo para vocês? Se você tiver um Windows no computador, ele já tem esse firewall. Ponto. E o último requisito é que ou algum colaborador do cartório entenda minimamente de questões de TI para que se um computador der defeito ou na rede ele saiba o que fazer, ou se você não tiver esse colaborador, que você tenha algum profissional de confiança que quando você precisa ele está aí. Isso não sou eu que estou dizendo, não, é a resolução lá. Vocês pegarem depois a resolução por curiosidade, resolução 74, vai lá no anexo. Quais são as exigências? São só essas. Então, se tiver aí um estabilizador, um no-break, um e-mail do seu cartório, se você utilizar um Dropbox, um Google Drive, alguma coisa nesse sentido, roteador de Wi-Fi, seu software não é pirata, e você tem Windows, cumpriu a segurança da informação. Ponto. Desse jeito. Vamos agora para o que o provimento realmente exige, ou seja, o que vocês realmente precisam para estar adequados à LGPD, para estar adequado ao provimento e para que, se passarem por algum procedimento de inspeção ou correção, vocês estejam adequados. Basicamente, documento e evidência. O provimento todo é para documentar e dar evidência para as rotinas, e a gente vai falar um pouco mais disso, e o fluxo de informações que acontece dentro do cartório e como é que vocês tratam os dados dos clientes de vocês. Vamos lá, vocês vão entender o que eu estou dizendo. O resumo de tudo aquilo que o provimento exige está no artigo 6º. O artigo 6º do provimento, e é o único artigo que eu vou citar do provimento aqui para vocês, o resto vai ser mais didático. Mas o artigo 6º do provimento tem 8 itens que vocês precisam cumprir. E eu vou passar um a um com vocês de como vocês vão fazer cada um deles. Mas quais são os itens? Nomear o encarregado de proteção de dados, mapear as atividades de tratamento e realizar o registro, fazer um relatório de impacto de proteção de dados, ter medidas de transparência e segurança para os usuários do cartório, fazer uma política de segurança da informação, criar procedimento de acesso aos titulares, zelar e exigir de terceiros da conformidade com a LGPD e fazer isso que a gente está fazendo agora, treinar e capacitar prepostos e colaboradores. Depois do treinamento aqui, a gente vai mandar um certificado para todo mundo também, para vocês darem evidência em relação a isso. Vocês vão perceber, então, que dos 8 itens que exige, praticamente todos está falando de documentos. Vou passar um a um com vocês para vocês conseguirem entender. Primeiro item que o provimento exige. Nomear o encarregado de proteção de dados. O que a gente precisa entender daqui? Ou a LGPD chama de DPO ou encarregado de proteção de dados. DPO é um nome bonito que a lei achou para Data Protection Office, para ficar mais caro o serviço de quem oferecer ele por fora. Mas, basicamente, o provimento não proíbe
que seja o próprio delegatário da serventia, o tabelião, o oficial, o registrador. Pode ser ele, pode ser o substituto, pode ser um colaborador de confiança. E também pode ser alguma empresa ou escritório ou qualquer outra pessoa que entenda da LGPD como terceirizado para prestar esse serviço para vocês. Se o titular se autonomear ou se ele nomear algum colaborador, qual que é a recomendação? O que faz o encarregado de proteção de dados? Ele tem o que a gente chama de papel sanduíche. O papel dele é tanto internamente dentro do cartório, cobrar que os colaboradores estejam utilizando todos os documentos que o provimento está exigindo, que tenham assinado todos os documentos, contratos, aditivos, etc., que o fluxo de informação esteja ocorrendo de forma adequada, e para fora, o papel dele de olhar para fora é atender a eventuais solicitações de usuário de serviço. O que está acontecendo, Elza? Os advogados, o diabo dos advogados, já estão orientando o usuário do serviço de cartório, Daniela, a entrar a fazer assim, ó, pergunta lá no cartório como é que eles tratam seus dados. É o que a gente chama de carta pesadelo. Exerce os seus direitos de titular dos dados. Pede para o cartório informar quais foram as últimas pessoas que pediram certidão em seu nome nos últimos 3 meses, 6 meses. E se o cartório não souber como dar essa resposta, opa, já tem aqui, ó, está inadequado a LGPD, já pode surgir uma ação. São os cuidados que a gente precisa tomar, e isso já está acontecendo. Infelizmente, isso já está acontecendo. Então, o encarregado de proteção de dados vai ser a pessoa que vai dar essas respostas. Quando terminar esse treinamento, vai chegar no e-mail de vocês, eu vou mandar para vocês, de bônus, vários treinamentos pontuais. Um só para o encarregado de proteção de dados, um só de como vocês vão emitir certidões, mas a gente vai passar tudo isso aqui também. De como vocês vão emitir certidões. Vão ter vários treinamentos para vocês entenderem como é que isso vai funcionar. Mas, basicamente, e também vai ser o encarregado que, quando vier a inspeção e correção, ele também vai acompanhar e vai responder eventuais perguntas que o juiz corregedor fizer sobre o assunto. Tá? Como é que a gente nomeia ele? Para nomear o encarregado de proteção de dados, eu não posso fazer de boca, não. Ó, fulano, agora você que é o encarregado de proteção de dados. A recomendação é fazer uma portaria de nomeação, uma portaria interna de nomeação desse encarregado de proteção de dados para poder se dar evidência em relação a isso. Tá? E aí, também, às vezes, o colaborador fala assim, Daniela, ó, eu não quero esse problema não, porque tá lá, o doutor falando que é uma lei que gera um monte de ação, está gerando condenação, eu dou uma orientação errada aí, depois cai para mim. Pode tranquilizar o colaborador, porque não só para a serventia, como para qualquer outro negócio, a lei já definiu que o papel do DPO, ou do encarregado de proteção de dados, é de mero consultor. Ainda que a orientação dele seja errada, não vincula a responsabilidade dele com eventuais ações, condenações e multas. Tá? Então, é uma tranquilidade que pode ser dada. Vamos lá. Antes da gente falar dos documentos, para a gente fazer qualquer documento, que é a parte central aqui do provimento, a gente precisa fazer uma coisa muito importante para gerar todos eles e até para gerar mais segurança para vocês, que é o que o provimento está exigindo. O segundo item do provimento é fazer o mapeamento do tratamento de dados e realizar o seu registro. Como é que a gente faz esse mapeamento? Com perguntas simples e internas de como é que funciona o fluxo de informações no cartório. Como é que são essas perguntas? Olha, bom aqui, Yasmin, quais são as informações que o cartório coleta hoje dos usuários da serventia? Ó, Cleito, o cartório coleta nome, CPF, RG, telefone, e-mail, foto, certidão. Tem que anotar tudo. Como é que facilita a vida de vocês? Tabelionato de notas, registro civil, protesto, registro de imóveis, a maioria dos atos cartorários existem provimentos que regulamentam
quais são os documentos e dados que você precisa coletar do usuário. Na apostila que eu vou encaminhar para vocês, eu vou fazer referência a esses provimentos para depois vocês darem uma repassada. É importante por quê, Elza? Porque a lei ela tem um princípio que a gente precisa ficar atento. É um princípio que a gente chama de minimização de coleta. O que é isso? Você imagina aí, Daniela, que você vai fazer uma viagem para a Europa e aí o avião da Latam atrasa. Você perde uma conexão, vira um transtorno. Da sua viagem de 15 dias, você perde 3. E aí você fala, não, vou procurar o doutor Cleilton, gostei dele. Cleilton, eu quero entrar com ação com a TAM, contra a TAM. Exatamente, Daniela. Por atraso de voo, né? Então, eu preciso da sua CNH, comprovando o endereço, da sua passagem e da sua declaração de imposto de renda. O que a Daniela vai falar? Minha declaração de imposto de renda para uma ação de atraso de voo não justifica. Como é que a gente traz isso para dentro dos cartórios? É importante a gente verificar se, para a prática do ato, a gente não está solicitando mais informações do que o necessário. Então, como é que a gente faz para saber disso? Verificar se é para uma certidão de nascimento, tem um provimento que regulamenta quais dados eu preciso coletar para isso. É para uma certidão, é para fazer um protesto de documento, tem lá quais são os documentos que eu preciso. E coletar só eles. E dispensar o restante. Ou devolver, ou incinerá-los. Essa é a recomendação. Tá? Então, como é que eu faço o mapeamento de dados? Quais são os dados que eu coleto do usuário da serventia? Por quais canais eles chegam aqui na serventia? Olha, eles chegam por atendimento em balcão, presencial, chegam por e-mail, chega por WhatsApp, chega através do site que a gente tem, às vezes no direct do Instagram institucional que a gente tem, beleza. O que você faz com essas informações? Olha, eu pratico os atos cartorários. Aqui, os atos que a gente pratica aqui na serventia são esses e essas certidões. Aonde eu armazeno? Olha, eu armazeno aqui tanto fisicamente quanto digitalmente, utilizando o sistema tal. Por quanto tempo eu armazeno? Basicamente, é o provimento 50, que é aquela tabela de temporalidade que vocês têm, que quase nunca exclui nada, né? E qual é a segurança de informação que eu dou? Essa sequência aqui vocês não precisam decorar, não, porque vai estar na apostila. Então, basicamente, o que precisa conter é esse que a gente chama de ciclo de tratamento de dados. É o que é feito nesse ciclo. Você levanta tudo isso e faz um inventário de tudo isso. Feito isso, aí sim a gente vai começar a partir para um segundo ponto, ainda antes dos documentos, que eu recomendo muito. Vocês vão perceber que quando vocês fizerem essas perguntas para si mesmo, ou fizer isso junto com um ou dois colaboradores de confiança, o que vocês vão perceber? Vão perceber uma série de falhas que vão precisar ser corrigidas. Então, por exemplo, olha, por onde chegam as informações? Chega por WhatsApp. Por qual WhatsApp? Só o do cartório? Não. A gente sabe que muitas vezes o colaborador da serventia ele é tão ou mais conhecido do que o próprio delegatário. Então, o que o usuário faz? Não mando só para a Daniela, mando para a colaboradora dela, mando para a colaboradora de Iraci, da Elze, etc. Qual que é o problema disso? Se eu tiver aqui, Daniela, a sua CNH e um comprovante de endereço seu, eu pego agora um cartão da Nubank, abaixo o aplicativo aqui, subo a sua CNH, um comprovante de endereço, pronto, botei 1.500 conto de crédito aqui para torrar e te negativar. Eu pego uma internet da Vivo. Entende? Como é que a gente sana isso? Eu vou falar um pouco mais detalhado para vocês, mas qual que é a recomendação? Das duas, uma. Alguns cartórios têm utilizado alguns textos que a gente tem mandado, que é, olha, fulano, agora em razão do provimento 134 da LGPD, eu não posso mais receber esses documentos no meu celular. Eu vou recomendar que você mande para esse número aqui, e para sua segurança eu já até estou apagando aqui no meu celular. Ou tem alguns cartórios que estão utilizando aquela função que o próprio WhatsApp tem, que é a mensagem temporária, de 24 horas. Então, quando alguém te manda um documento, você tem 24 horas para poder baixar e tal, e depois ela mesma apaga do próprio dispositivo. Cleilton, burocracia demais, um negócio desse e tal. Mas isso é segurança para o cartório e é segurança também para o próprio colaborador,
porque eles vão assinar termos de sigilo e confidencialidade que são exigidos pelo provimento, e a gente vai falar um pouco melhor deles, mas vocês percebem, muitos dos meus clientes falam que depois que isso é feito, apesar da burocracia, melhora até o fluxo de informações dentro do cartório. Por quê? Porque, às vezes, uma informação é mandada para o colaborador A, eu mando a CNH para o colaborador A, o comprovante de endereço para o colaborador B, a certidão para o colaborador C, tem que juntar tudo isso depois e atrasa as certidões. Então, muita gente tem relatado isso, é uma recomendação, e, de novo, eu estou passando para vocês o mundo ideal que o provimento exige. Aí estou dando para vocês alguns exemplos de como resolver isso. Mas, na prática cotidiana, vocês vão avaliando como é que isso pode ser aplicável ou não. Tá? Outro ponto que a gente percebe demais é um cuidado que eu falo muito nos meus treinamentos, porque são casos que aconteceram pelo fato de a gente ter feito muitas serventias. Todos os dias eu recebo aqui, de clientes e não clientes, notícias do que aconteceu em algum cartório do país. Olha o que aconteceu, Iraci, num cartório do Mato Grosso. Está no Mato Grosso não, né, Iraci? Num cartório do Mato Grosso. Na parte final da papel, cuidado que a gente precisa tomar com papel, na parte final da inspeção, o diabo do juiz corregedor me pega um bloco de rascunho, porque cheio de bloquinho de rascunho que ficava nos balcões de atendimento, aí ele pega e vai folhear o verso dos blocos de rascunho. Quando ele vai folhear, no verso de um, Danielas, caso real, tinha foto de um órgão genital, de um trecho de uma ata notarial, que o colaborador, como segurança, fez um X de caneta Bic. É engraçado, mas você imagina o tamanho do problema que deu para o delegatário da serventia isso. Entende? Então, tudo aqui está proibido usar rascunho? Não. Mas aquilo que tiver dado pessoal, nome, CPF, RG, telefone, foto, exclui. Cláusula 3ª, parágrafo 2º, linha C, pode deixar. Entendeu? Então, são cuidados que a gente precisa tomar. Segundo ponto, que a gente precisa tomar muito cuidado, atendimento ao público. A gente trabalha com papel. Cartório trabalha com papel, advogado trabalha com papel. O primeiro caso que envolveu um advogado e a LGPD, na OAB, foi assim. Caso real. Imagina aí que a Elza vem aqui no meu escritório tratar de um assunto comigo, aí ela vê em cima da minha mesa o divórcio de uma colaboradora dela aí. E fala, rapaz, fulana está divorciando. Não sabia, veio tratar de um assunto dela, mas viu aqui em cima da minha mesa. Fulana está divorciando, nem sabia. E aí só postando fotinha no Instagram, que estava viajando, rapaz, na internet é uma mentira mesmo. Ela chega no cartório e fala, fulana, você está divorciando, eu não sabia. E ainda bem que você tem bem pra caramba para poder partilhar. Olha, Elza, eu tô, mas assim, não queria que ninguém soubesse, você ficou sabendo como? Eu fui lá em Dr. Cleilton, vi o seu divórcio lá em cima da mesa lá, a colaboradora me representa na OAB. Isso é caso real. O que pode acontecer em cartório, os cuidados que a gente precisa tomar? Escritura, compra e venda, ata notarial, um monte de documento. Cleilton, mas isso é documento público, gente, olha só. A LGPD, ela não é para a gente pegar a informação e guardar ela a 7 chaves, não. Não é. Só que ela só tem que chegar para as pessoas que realmente precisam dela. É isso que é a LGPD. Quem tem acesso à informação que não deveria ter é vazamento de dado. Então, a gente precisa tomar muito cuidado em relação a isso. Vocês sabem, quem é tabelionato de notas aí sabe muito bem que acontece muito de as pessoas fazerem compra e venda. Então, eu sou empresário, estou comprando um imóvel na cidade para um empreendimento comercial. Só que eu não quero que ninguém saiba por uma decisão estratégica. E aí chega um concorrente meu e vê lá no cartório, ou, isso aqui a gente tem que tomar muito cuidado, vazamento de dados não acontece só porque um hacker entrou dentro do computador aí e tirou a informação. Outro ponto que gera fofoca. Acho que todo mundo aqui é de cidade do interior. Interior, vocês sabem que acontece muito isso. A pessoa ela vai hoje fazer um exame delicado, um exame de HIV no laboratório. Ela não vai na própria cidade fazer, ela faz aonde? Em outra cidade. Com medo de quê?
da informação vazar. Esse é um cuidado que a gente precisa ter. Rapaz, o doutor Cleilton lá está milionário, está comprando metade da cidade aqui, ó, cheio de escritura de compra e venda dele aqui, está comprando metade da cidade. Ó, o doutor lá só está posando de bom, está vendendo tudo que tem. Mais do que os documentos, é importante que a gente passe para os colaboradores a cultura de proteção de dados, a consciência de proteção de dados. Às vezes, questões simples aumentam muito a segurança. Por exemplo, essa situação aí de papel sobre a mesa. Veio o cliente, pelo menos isso aqui, ó. Virar o papel é medida de segurança. Tem alguns cartórios que pegam e fazem o seguinte, pegam uma soma, pegam os papéis, botam dentro do gavetão, depois o cliente saiu, bota de volta. Tem alguns que botam cesto embaixo da mesa, depois voltam. Ou pelo menos virar. Mas medidas de segurança são coisas simples que evitam dor de cabeça para vocês. E, de novo, botar no Google, vocês botarem no Google LGPD e condenações, por curiosidade, vocês cliquem nos links para vocês verem como estão saindo as condenações. Ridículas. Em algumas decisões, o juiz até está falando assim, olha, eu até acho que a ação é oportunista, mas dura lex sed lex. A lei é dura, mas é a lei. Entende? Então, se configurou vazamento de dados, e tudo isso que eu estou falando para vocês configura, a gente precisa tomar cuidado. Tá? Outro ponto que a gente precisa tomar cuidado, que vocês vão ver à medida que vocês vão fazendo esse mapeamento aí, formatação de computador. Então tá lá, em 2018 vocês fizeram um monte de adequação a sistema e tal, agora em 2022, 2023, estão fazendo um monte de treinamento, atualizando documento, investindo dinheiro adequado à LGPD. Aí um computador aí dá defeito. O que o TI faz? Copia o banco de dados, formata o computador, põe de volta e fica com uma cópia aqui na mão. Aí o cartório está todo protegido e o TI, que às vezes é um cara de 20, 25 anos, com HD de todas as informações do cartório andando para cima e para baixo. Qual que é a recomendação? A gente também vou passar modelos disso para vocês. Botar o TI para assinar um termo de responsabilidade sobre o uso, formatação e manutenção dos dispositivos da serventia. Muitas vezes o sistema que a gente utiliza, o que o técnico faz? Às vezes não precisa ir aí e fala assim, ô Iraci, deixa eu entrar remotamente no seu computador aí para poder te ajudar e resolver logo. Beleza. Só que quando o cara entra no nosso computador, a gente não fica aqui, ó, olhando o que ele está fazendo. Estamos cheios de serviço, vamos fazer outra coisa. Aí está a pessoa, às vezes um colaborador de uma assistência técnica que a gente não conhece, que pode estar acessando dados também. Qual é a recomendação? Também vai estar na apostila. Pedir a eles para gravarem o acesso. Esse ato, por si só, já desestimula a pessoa a entrar em documentos que não deveriam entrar. Ah, Cleilton, eu não tenho preocupação porque tudo aqui vai para o sistema e todo mundo tem login e senha. Beleza, mas 90% dos cartórios, às vezes, tem o diacho da pasta pública. Ou seja, eu faço o ato, escaneio, boto na pasta pública e depois eu jogo no sistema. Então, se eu vou lá fazer acesso, eu acesso a pasta pública que está cheio de certidão, ata e etc. Cuidados que a gente precisa tomar. Tá? Vamos lá. Importante também, de tempos em tempos, dar uma revisitada na hierarquia de acesso dos colaboradores nos sistemas, para ver se não tem gente com acesso de mais, gente com acesso de menos. É bom, de vez em quando, dar uma revisitada nisso. Tá? Um outro ponto muito importante que vocês vão perceber. Essa burocracia toda aqui é para a gente tomar cuidado com documentos que tecnicamente são públicos, né? Tecnicamente eles são públicos. A gente tem que tomar um cuidado redobrado com minuta, porque minuta ainda nem virou público, nem virou ato. Aí o que acontece com minuta? Daniel, eu sou advogado de fulano e ciclano que está fazendo aí essa escritura de compra e venda, manda para mim antes, para eu poder dar uma olhada, ver se está tudo certo. Problema. Qual que é a recomendação? Das duas, uma. Doutor, ou o senhor me dá uma procuração para eu poder te dar acesso a esses dados, ou eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar direto para os seus clientes, que eles são os titulares dos dados, e eles encaminham para o senhor aí, se precisar, e o senhor vê o que tem que mexer, alguma coisa assim. A recomendação é essa. Cleilton, vai burocratizar demais isso daqui. Nossa, os advogados vão achar a gente um saco.
Não vão, porque se eles forem em outro cartório, o outro cartório vai ter que fazer a mesma coisa, porque o provimento vale para todo mundo. Segundo, a gente tem visto já casos, o que está acontecendo às vezes? O advogado, ele não está mais no caso, não está mais advogando para as partes, mas pede a minuta para depois cobrar honorários das partes aí, e isso acabar virando um problema para vocês. Tá? Vamos lá. Espera aí. Deixa eu abrir, então. Aqui, ó. Agora vamos falar do primeiro documento que vocês vão precisar. Agora sim a gente vai entrar nos documentos. Então, eu estava falando para vocês do que não precisa. Falei para vocês do primeiro item do provimento, que é nomear o encarregado, como é que vocês têm que nomear e qual é o papel dele. Falei para vocês sobre o mapeamento, como é que ele deve ser feito, quais são os pontos que vocês devem ter de atenção para poder corrigir o que a gente chama de gap. E a partir dele, agora a gente começa a elaborar os documentos. O primeiro documento, e esse daqui é o documento mãe, não só para cartórios, mas de qualquer empresa que lida com tratamento de dados. É a bendita política de tratamento de dados. A política de privacidade, política de segurança, o nome que for, mas é a política. Como é que esse documento tem que ser e como é que o provimento e a LGPD exige que ela seja? Ela não pode, eu vou dizer para vocês como é que ela não pode ser. Aquele documento frio feito em Arial 10 ou Time New Roman 14, com doravante denominado promissário alguma coisa, cheio de juridiquês. O documento tem que ser, e isso às vezes é culpa do próprio advogado, porque o advogado faz documento para outro advogado ler. O documento tem que ser para quem vai ler. Quem é que vai ler? O usuário da serventia do cartório, que às vezes é de um semi-analfabeto a alguém com PhD. Então a linguagem tem que ser extremamente simples. E o que tem que ter nesse documento? Simples, aquilo que a gente viu lá no mapeamento. Olha, o cartório Logias tem preocupação com seus dados. E aqui a gente trata os seus dados da seguinte forma. A gente coleta as informações X, Y, Z para utilizar para seguintes situações, assim, assado. Eventualmente, a gente tem que compartilhar com o poder público ou com terceiros que vierem solicitar por conta de questão de lei. As seguranças que a gente dá aqui para as pessoas são essas e essas. Entende? Com linguagem simples assim. Simples assim. E o próprio provimento LGPD diz que a gente precisa utilizar isso aqui, ó, Visual Law e Legal Design. O que basicamente é isso? Linguagem simples e sempre que possível com elementos ilustrativos ou audiovisuais. Como é que a gente tem feito as políticas aqui para os clientes? Assim, ó, ilustrada. Totalmente ilustrada. E com vários recursos gráficos. Entende? E é desse jeito. Vocês vão ver que assim, quais são os dados que são coletados? Olha, para a gente praticar os atos cartorários, a gente precisa ter acesso a diversas informações. É explicar. É fazer o tate-bitate mesmo para o cliente. Beleza, Cleuto. Então, já entendi que a política é o documento principal. E mais uma coisa. Esse documento, como é uma lei de evidência, a gente precisa fazer aquilo que a gente diz que faz, porque senão esse documento vira uma prova contrária. Eu digo que utilizo o seguinte sistema de segurança ou cuidados, etc. E na prática eu não utilizo, problema. Faz prova contra mim mesmo. Um outro ponto o bom desses documentos é que esses documentos tiram a nossa responsabilidade. Como assim, Cleo? Por curiosidade, depois vocês pegam a política de privacidade do Google, do Instagram ou do Facebook. Basicamente, a política está falando o seguinte, olha, eu vou coletar sua alma, vou te manipular e te enfiar propaganda em troca de um like. Você quer? Você fala, leva minha alma, mas me dá minha curtida. Significa dizer que a lei permite quase tudo, desde que você diga para o usuário o que você está fazendo com a informação dele. Então, aqui a gente coloca tudo que faz, sem exceção e sem medo. E aí, a gente colocando, a gente tira a responsabilidade do cartório. Tá? Cleito, tá bom, fiz. E agora, o que eu faço com essa política? A gente precisa, de novo, como é uma lei de evidência, a gente precisa dar evidência para ela. Não adianta ter uma política bem feita e bonita para ficar no mural do cartório, para ficar na gaveta, ou para apresentar só quando o juiz corregedor for. Como é que a gente tem recomendado dar evidência para isso? Primeiro,
joga em qualquer lugar da nuvem, Dropbox, Google Drive, etc., ele gera um link, a gente faz um QR Code. Gera um QR Code, imprime em adesivo e coloca nos balcões de atendimento. É assim que o cartório tal trata os seus dados. Aí a pessoa, se quiser, ela bate lá a câmera do celular e abre a política bonitona desse jeito aí. Vocês podem colocar no rodapé dos atos cartorários. Então, lá no final, onde tem endereço, telefone e tal, saiba também como nós praticamos, como nós preservamos seus dados. Ou bota o link ou bota o QR Code. Entende? Materiais de papelaria. Se tiver site, no site institucional. E também o encarregado, quando alguma pessoa solicitar, ou por que está sendo tão burocrático assim, mandar, olha, estão sendo porque nossa política de dados é desse jeito. Então, quanto mais evidência a gente der, melhor, mais a gente está cumprindo a lei. Quem tem rede social, eu recomendo que, inclusive, de vez em quando, faça algumas postagens para poder dizer, olha, o cartório X se preocupa com a sua privacidade, a nossa política está no link da bio e etc. Por quê? É frescura? Não, isso tem um sentido. Vocês vão se lembrar que no ano passado o Itaú estava gastando milhões no horário nobre da Globo para fazer uma propaganda. Vocês vão se lembrar da propaganda. Passava um cara, o cara falava assim: Rodrigo de Souza, CPF número tal, 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 cartão de crédito número tal, código de segurança tal. Cara, rapaz, como é que você sabe disso? Por que tinha essa propaganda? Era para dizer que o Itaú estava preocupado com seus dados, gastando milhões? Não era. É porque a lei fala o seguinte: quanto mais evidência você der para o usuário que está em conformidade, se você realmente em algum momento estiver em desconformidade ou sofrer uma ação, o juiz é obrigado a, nas primeiras condenações ou ações, zerar a sua condenação ou aplicar as menores penas possíveis, porque você está dando evidência de que realmente se preocupa e está em conformidade. Então, quanto mais vocês derem evidência disso, para um advogado de confiança de vocês, numa eventual ação, caso aconteça, vocês conseguem. Olha, a gente dava evidência, assim, assim, a política dava à disposição. Isso tudo conta muito. Né? Vamos lá. Eu vou trazer só 3 princípios rápidos para vocês, que se vocês entenderem isso aqui, vocês vão conseguir responder e resolver uma série de situações para vocês no cotidiano aí. Um é o que eu já falei para vocês, finalidade versus publicidade. Toda vez que eu vou falar de LGPD para um delegatário de serventia, ele com muita razão fala para mim, Cleilton, tem uma lei aqui que eu tenho que guardar a informação a 7 chaves. Eu preciso dar publicidade para a informação. Eu compatibilizo isso como? É com esse princípio. A lei não é para você guardar a informação a 7 chaves, a lei é para você dar a informação com a finalidade correta para a pessoa correta. Ou seja, dar acesso só a quem precisa ter. Minimização de coleta é aquele exemplo que eu usei para vocês. Da TAM, só coleto os dados que eu realmente preciso. E adequação, eu só faço com dado aquilo que realmente for adequado. Um exemplo rápido para vocês, a política ela me tira muita responsabilidade. Então, o que eu colocar nela, eu posso quase tudo. O que eu não posso? Aquilo que foi inadequado. Como? Não é adequado eu colocar na política de privacidade do meu escritório que, olha, eu vou, Yasmin, compartilhar os dados aqui dos nossos clientes, além de eu trabalhar com eles, eu às vezes compartilho para alguns parceiros para poder fazer propaganda para você. Isso não é esperado do escritório de advocacia, isso é esperado do Google, que ganha dinheiro com isso. Mas para o escritório de advocacia não, então a adequação é um dos princípios. Qualidade, minimização de coleta e adequação. Entendeu esses 3 aqui, vocês vão matar uma série de outras questões. Segundo documento, relatório de impacto de proteção de dados. Esse documento aqui, na época, pelo fato da gente ter feito bastante cartório, a gente teve o privilégio também de ter sido consultado sobre a redação desse provimento 134. Eu, na consulta pública, eu respondi dizendo, olha, eu acho que não tem que exigir de cartório relatório de impacto de proteção de dados. Ou, pelo menos, não exigir dos cartórios de classe 1 e classe 2, porque é um documento muito robusto. Exigir dos cartórios esse documento vai ser bom só para uma pessoa, para os advogados, que vão cobrar para poder fazer eles, porque é um documento muito robusto. Mas botaram para todo mundo, ou seja, até um cartório deficitário, que tem um delegatário e a esposa trabalhando, tem que ter um documento desse. O que é esse documento? Esse documento, basicamente, é o seguinte:
Eu estava usando com a Daniela aqui o exemplo da TAM, então eu vou continuar nele. Quando o avião da TAM cai, a companhia não decide no dia o que vai fazer. Ela já tem lá um plano de resposta. Olha, esse advogado aqui vai conversar com a família, essa pessoa aqui vai conversar com a imprensa, com a televisão, com a Globo, com não sei quem, esse seguro aqui que vai ser acionado, essa equipe aqui que vai investigar, já tem um plano de resposta. O relatório de impacto de dados é exatamente isso. O que tem que conter nele? Quais são os dados que a serventia trata? Qual é o grau de impacto caso alguns desses dados vazem? Ou seja, olha, se vazar o dado cadastral de João da Silva, o CPF dele, o impacto é 1. Se vazar uma ata notarial, o impacto é 10. Se vazar uma ficha de reconhecimento de firma, o impacto é 8. Então, a gente precisa classificar qual é o grau de impacto de cada dado que pode vazar no cartório e qual é o procedimento que o cartório adotaria no caso de vazamento de cada um desses documentos. Então, se vazar só o dado cadastral, a pessoa dificilmente vai conseguir comprovar algum impacto. Eu, no máximo, vou entrar em contato com ela para que ela fique atenta, etc. e tal. Se vazar uma ata notarial, eu preciso comunicar a corregedoria, a NPD, etc. Enfim. Então, os procedimentos já são outros completamente diferentes. Então, um relatório de impacto de proteção de dados, basicamente, é isso. No provimento, o provimento falou que pode pegar um modelo lá da NPD. Ele é um parâmetro, mas ele é muito, muito incompleto para vocês. Depois eu vou passar para vocês alguns modelos aqui para vocês entenderem como é que fazem. Se precisar da nossa ajuda, a gente também dá o suporte que vocês precisarem. Mas é um documento chato e robusto de fazer. Ele, para mim, de todos que eu estou falando para vocês, esse aqui é o que a gente precisa tomar mais cuidado. Tá? Vamos lá. Procedimento de acesso aos titulares, outro item do provimento. Tem consultoria, Yasmin, que está falando o seguinte, o provimento lá diz que você tem que ter um canal de comunicação para o titular do dado poder exercer o direito dele. Aí tem consultoria, Elza, que está recomendando a pessoa contratar call center, etc. O que o provimento está dizendo? Se tiver um e-mail específico para tratar desse assunto, está tudo certo. lgpd@cartoriolosdias.com.br. Para os assuntos de LGPD, só ir para esse e-mail. Pode ser que fique meses sem receber nada. Pode ser que tenha alguns oportunistas que vão mandar trem para poder pedir informação. Mas é isso. E segundo, na própria política, vocês colocarem como é que o titular de dados pode exercer os direitos dele. Olha, se você quiser exercer o seu direito de titular de dados, você vai mandar um e-mail para tal coisa e vai dizer qual é o assunto e o que você quer. Qual é um dos direitos do titular dos dados? Esse daqui é o pior. Confirmação da existência do tratamento de dados. O titular dos dados tem o direito, Iraci, de falar assim, olha, eu quero saber todo mundo que teve acesso aos meus dados aí no cartório nos últimos 6 meses. E o cartório tem que providenciar isso. Eu vou ensinar vocês como é que vocês vão providenciar isso. Mas esse é o direito mais chato que o titular pode exercer e que, infelizmente, começou a acontecer, principalmente nas capitais, por orientação de advogado com essas cartas pesadelos, que é o que a gente falou. Tá? Os outros direitos que a lei coloca, a gente não precisa cumprir, porque a lei de registro público vai se sobrepor à LGPD nesse assunto. Então, só esse ponto que a gente precisa se preocupar. Revisão de contrato com operadores. Qual que é a vantagem desses documentos todos também? Eles são chatos, mas se eles forem feitos da forma correta, eles fazem o que de melhor a gente precisa fazer por vocês, que é tirar a responsabilidade do cartório. O que é esse contrato? O que são a revisão de contrato com os operadores? São aditivos contratuais com todo mundo que acessa dado do cartório. A lei separou as pessoas em figuras. Titular dos dados é a pessoa que entrega a informação para vocês. É o cliente aqui no meu escritório, é o paciente do médico, é o usuário do serviço do cartório. Ou seja, mesmo que eu entregue minha informação no cartório e ela esteja aí, os dados são meus, eu sou o titular deles. Controlador dos dados
É o cartório. É quem pega a informação, faz o tratamento e toma decisões. Operador dos dados são as pessoas que, em nome do cartório, precisam também ter acesso a esses dados. Quem é? O sistema, o TI, a empresa de vídeo monitoramento, se o cartório tiver, que tem acesso à imagem é dado pessoal, banco de dados, contabilidade, que tem acesso aos dados dos colaboradores, que a gente precisa ficar atento, porque o seu contador sabe quanto o colaborador do cartório ganha, onde ele mora e até as doenças que ele tem. Porque quando ele apresenta atestado médico para ter abono, tem o CID. Então, para que servem esses contratos, esses aditivos contratuais? Sem o aditivo contratual, vazou um dado do cartório da Daniela por conta do sistema. Responde o sistema, responde a Daniela. Com o aditivo assinado, Daniela dorme o sono dela, só vai responder o sistema. Esse aditivo coloca cada um no seu quadrado. Entendeu? Então, o que vocês precisam fazer? O aditivo e pensar em todo mundo que tem acesso a dado. Alguns cartórios, Daniela, têm serviço de motoboy para entrega de certidão. O motoboy tem que assinar, ou boy, etc., porque tem acesso a esses dados. Então, todo mundo que tiver acesso a dado, assina, porque se vazar o dado por culpa deles, o cartório fica despreocupado em relação a isso. Tá? Outro documento. Isso aqui é maravilhoso, inclusive, para o titular do cartório. Não é uma exigência do titular do cartório, é uma exigência do provimento. Todos os colaboradores precisam assinar termos de sigilo e confidencialidade com a serventia. Basicamente, se comprometendo eu me comprometo a utilizar os dados que eu tiver acesso somente para a prática dos atos que o meu serviço exige. Ou seja, tomei conhecimento que João levou um chifre de Maria numa ata notarial. Bico fechado. Chegou no meu WhatsApp, CNH e comprovante de endereço. Só utilizar para aquele ato e, se possível, depois excluir do meu celular. Entende? Esses documentos são importantes porque também dá um aspecto psicológico muito forte para o colaborador, desestimula o colaborador a até acessar documentos por curiosidade. Então, às vezes eu vou Rapaz, fiquei sabendo que um amigo meu fez uma ata notarial, vou acessar lá para ver o que estava lá, que bomba foi aquela que estava acontecendo. O que a gente precisa deixar claro para o colaborador? E é uma das orientações que depois eu vou mandar para vocês um checklist de boas práticas para vocês pedir para o TI de vocês, para o técnico de informática de vocês, fazerem aí no sistema de vocês. São coisas simples que melhoram muito a segurança. Login e senha para cada usuário, para cada colaborador do cartório, não só no sistema, mas no computador. Então, para eu abrir o computador e ligar, eu preciso do meu login e senha. Por que isso é importante? Porque muitas vezes um computador é utilizado por mais de uma pessoa e, se vazar um dado, eu sei qual foi o login e senha que estava acessando aquele arquivo. Então, qual é a recomendação? O colaborador que acessa um arquivo por curiosidade e justamente aquele arquivo, aquele documento vazou, ele, no mínimo, vai responder a um processo de investigação, a depender do caso, até penal. Então, é importante em razão disso. Tá? Vamos lá. Último item do provimento, treinamento, que é o que a gente está fazendo aqui. Então, vocês estão percebendo que, de novo, o que a gente precisa se preocupar é com a parte documental e de como esses documentos têm que ser e como eles serão aplicados. É isso que a gente precisa se preocupar. O que eu vou avançar para vocês aqui na última parte do treinamento é em relação ao aspecto que mudou demais pelo provimento, que é a emissão de certidão quando for solicitado por terceiro. Esse aspecto aqui foi mudado profundamente pelo provimento 134, barra 2022, porque, vamos lá, deixa eu mudar os slides aqui para vocês entenderem. Por conta disso aqui, ó. Basicamente, o que diz a lei de registro público? Deixa eu até aumentar aqui para vocês verem. A LRP lá diz o seguinte, ó, oficial e encarregado de repartição em que se faça os registros são obrigados, parágrafo 1º,
a lavrar a certidão de tudo que for requerido. Parágrafo 2º, a fornecer às partes as informações que forem solicitadas. Aí o 17 reforça. Qualquer pessoa, qualquer um, pode requerer certidão de registro sem informar para o oficial ou para o funcionário o motivo ou interesse do pedido. Ou seja, pela lei de registros públicos, até então eu podia chegar aí no cartório da Iraci e falar: Iraci, sou Cleilton, quero uma certidão de inteiro teor de João da Silva com o seguinte conteúdo. Pela lei de registro público, o Iraci tinha que me ceder, sem me perguntar para que eu queria. Ponto. O provimento mudou completamente isso aqui. Então, agora a gente precisa ficar muito atento em relação a quando terceiros for pedir informação. Ou seja, se eu vou no cartório, se Cleilton vai no cartório pedir informação de si mesmo, Cleilton vai pedir informação de Cleilton, burocracia nenhuma. CD. Cleilton vai pedir informação de Yasmin. Auto lá, que agora são esses procedimentos aqui que a gente vai precisar tomar cuidado. Primeiro procedimento. Procedimento número 1. Requerimento. O provimento está exigindo que João foi pedir informação de José, primeiro item. Atravessa um requerimento na cara de José, de João. João se identifica. Nome, CPF, RG, telefone, e-mail, identificação. Segundo, para que você quer? Indicação de motivo e finalidade. Terceiro, se eu for aí no cartório, tudo bem, você está me identificando, Cleilton é Cleilton, pegou meu documento, eu assinei aí. Se eu fizer esse requerimento por e-mail, WhatsApp ou qualquer outra via que a gente chama de telemática, eu tenho que imprimir o requerimento, preencher, assinar, reconhecer firma e mandar de volta. Cleilton, que burocracia. É isso. Quando é que eu não tenho que utilizar isso? Quando for para a certidão de breve relato. Breve relato, de qualquer forma, eu uso o requerimento, só que eu não preciso nem reconhecer firma e nem indicar um motivo. Qualquer outra certidão, requerimento, indicação de finalidade e reconhecimento de firma. O que substitui reconhecimento de firma? Se eu for aí presencialmente ou se eu assinar digitalmente com certificação ICP Brasil. Ponto 1. Ponto 2. Aí, o que a gente vai fazer? Beleza. O requerimento é chato, mas ele garante para a gente uma coisa que a gente chama de rastreabilidade. Ou seja, João foi pedir informação de José, você não precisa abrir uma pasta de armazenamento para o requerimento de João. Você vai colocar o requerimento de João na pasta de José. Para quê? Para se José fizer isso aí que a gente falou lá atrás. Ô Yasmin, eu quero saber todo mundo que pediu informação minha no cartório nos últimos 6 meses. Prontamente, José. Quem pediu informações suas aqui no cartório foi Cleilton, Daniela, Iraci, João e Maria. Porque vai estar o requerimento lá. Cleilton pediu uma certidão de inteiro teu de tal situação, fulano de breve relato de tal situação. Pronto, você matou o problema lá da rastreabilidade. Entendeu? Então, você armazena na pasta do solicitado, não na pasta do solicitante. Aí você mata esse problema. Tem alguns sistemas que já estão meio que preparados para isso. Talvez valha a pena vocês entrarem em contato para ver qual solução que eles fazem para poder atender esse ponto. Tudo bem, Cleilton. Então, já entendi como é que funciona. Aí vocês vão perceber alguns desafios aqui. Qual é o desafio? O provimento está colocando no colo de vocês a responsabilidade para poder decidir se cede ou não cede a informação. Porque o que o provimento está exigindo? A pessoa precisa indicar a finalidade e o titular da serventia tem que avaliar se a finalidade que ele está indicando cumpre a proporcionalidade e a finalidade da LGPD. Vocês vão concordar comigo que isso fica extremamente subjetivo. E se ficar subjetivo, o que acontece? Ou você vai ceder informação demais, e aí vai aparecer o oportunista dizendo, olha, você deu a informação que não deveria dar, ou vocês vão negar demais. Vai cair faturamento do cartório e vai
apareceu um monte de ação de suscitação de dúvida. Qual que é a solução que a gente tem para isso? Eu estou entregando um monte de coisa para vocês, vou entregar mais essa. Eu vou passar para o e-mail de vocês também um treinamento só de certidões. E um modelo, qual foi a solução que a gente arrumou? Qual era o outro problema disso também? Muitas vezes a pessoa pede a certidão e ela não sabe exatamente para que é. Então, ia acabar preenchendo de forma bagunçada e também você ia precisar decifrar o que a pessoa escreveu. Qual é a solução que a gente encontrou? A gente fez vários modelos por atribuição. Então, por exemplo, num cartório de notas, quais são as certidões que o cartório de notas costuma emitir? Essa, essa e essa. Por qual razão a pessoa pede? Por isso, por isso, por isso. Então, a gente fez um checklist. Que a pessoa, se a pessoa marcar o quadradinho 1, 3 e 9, por exemplo, você sabe que pode ceder. Se marcar qualquer outro, a recomendação vai ser não ceder. Entendeu? Então, isso vai matar, vai tornar muito mais objetivo a decisão sobre ceder ou não as informações e vai facilitar. Eu vou mandar para vocês um modelo de como é que a gente está fazendo e tenho certeza que isso vai facilitar demais a vida de vocês. Vamos lá, a gente ainda está falando do requerimento, não falamos ainda nem da certidão. Vamos lá, então, ó. Fiz o requerimento certinho, preenchi meus dados, indiquei a finalidade, marquei o quadradinho certo, reconheci firma. Pronto, então agora eu posso ceder. Ainda tem que tomar calma aqui. Porque se eu ceder, eu vou precisar tomar cuidado com isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês. Aqui, ó. Vão ter alguns tipos de certidões aqui. Se a certidão tiver dado sensível, restrito ou sigiloso, e isso vai estar bem detalhado lá no treinamento que eu vou mandar para vocês, esse treinamento tem 40 minutos. Se tiver alguma dessas informações, ou vocês vão ter que negar, ou se vocês cederem, vocês vão ter que anonimizar, ou seja, tirar essa informação, targar essa informação. O que é dado sensível, Cleuto? Dado sobre a origem racial ou étnica, consta lá que a pessoa é indígena, dados sobre a vida sexual, tem alguma informação sobre a pessoa ser transgênero, transexual, LGBTQIA+, e algumas questões relativas a dado restrito e sigiloso, que tem algumas questões relativas com adoção, filiação e etc. No treinamento vai estar muito bem detalhado para vocês, mas se tiver essas informações, a recomendação é, no mínimo, anonimizar. O que eu vou trazer para vocês aqui de detalhe? Isso aqui, ó. Quem for tabelionato de notas, isso aqui eu tenho certeza que a maioria de vocês já fazem, mas é importante reforçar. Seja lá por qual motivo um terceiro solicitar ficha de reconhecimento de firma, nunca ceder. Por uma razão muito óbvia. Porque se eu sou um impostor e eu tenho a ficha de reconhecimento de firma da Elza, você concorda comigo, Elza, que eu faço uma nota promissória aqui de 100 mil conto, tento copiar sua assinatura de tal forma que ela vai ficar num grau de difícil identificação, né, de difícil não reconhecimento, vou no seu cartório e o seu colaborador, em nenhum deles é perito em grafotecnia, vai reconhecer a firma por semelhança. E aí, em vez do cartório me proteger de um golpe, o cartório está convalidando um golpe. Então, certidão nunca. Qual é o detalhe aqui que a gente precisa tomar cuidado? Esses dias, uma cliente minha me ligou num cartório aqui da capital do estado. Cleuton, o juiz aqui está pedindo, por certidão, a ficha de firma de fulano de tal, porque ele está querendo comprovar se foi ele mesmo que assinou um contrato ou não, que está em discussão judicial. Primeiro, né, o juiz tinha que pedir um exame grafotécnico. Segundo, eu falei, ó, é a ordem judicial, vamos cumprir, mas vamos cumprir assim. Aí eu respondi para o juiz falando, excelência, olha só, ordem judicial a gente cumpre, não discute. Mas, se o senhor me permitir, eu queria te dar algumas recomendações. A primeira, tornar o processo agora de público para segredo de justiça. Se o senhor entender que não tem que transformar o processo em segredo de justiça, pelo menos esse documento ficar em segredo de justiça. Se o senhor ainda assim entender que nada vai ficar em segredo de justiça,
que o senhor nos informe que não vai tornar nada de segredo de justiça, vai continuar público, para a gente poder ligar para o cliente e mandar ele vir mudar a firma dele aqui, para que ele não fique sujeito a golpes de pessoas que podem, qualquer do povo pode ter acesso a um processo e replicar a assinatura dele. Tá? Outro ponto, qualquer documento, e principalmente as certidões que vocês fizerem, que contiver dados de menor de 12 anos de idade, a gente vai precisar colocar um textozinho dizendo o pai ou responsável legal do menor de 12 anos autorizou a postar os dados dele aqui nesse documento. Ou seja, vou fazer uma ata notarial em que eu estou dando evidência de que minha filha de 11 anos está sendo assediada na internet. Vai constar os dados dela? Lá embaixo tem que constar. E declaro nesse ato que autorizei tratar os dados da minha filha menor de 12 anos e tal. Vou fazer uma escritura de compra e venda em que eu também estou colocando meu filho como beneficiário, 10 anos de idade. Vai constar os dados dele, declaro nesse ato que, por ter menor de 11 anos de idade, autorizei os dados do meu filho e tal. Testamento. O provimento acabou com o testamento público. Em muitos estados já estava funcionando assim, alguns outros não. Então, se a Daniela tivesse um testamento público, como ele era público, eu podia pedir por certidão para poder ver o testamento. Agora, definitivamente, acabou. Em alguns estados ainda era permitido, Daniela, agora unificou isso a nível país, em definitivo. Tá? Em qualquer ato notarial, de qualquer certidão que vocês forem ceder, vocês vão perceber que o provimento, em praticamente todos os itens, fala que é importante anonimizar e-mail e telefone, se tiver. O que o provimento quer evitar? Marketing, e-mail marketing, essas coisas, mas é o caminho mais caro para qualquer agente de publicidade pesquisar o nome de alguém para poder fazer isso, mas a preocupação deles também está com cartórios de protesto, porque é o que estava acontecendo. Ligo para alguém e falo, Yasmin Cunha de tal, seu CPF é número tal, o nome da sua mãe é tal. Estou falando aqui do cartório Linhares. O que Yasmin acha? Opa, tem todos os meus dados, realmente é ele, né? Então, Yasmin, você tem um protesto de título aqui de 15 mil, nós estamos com uma campanha aqui que se você pagar 9, você quita. Aí cai em golpe Pix. Vamos lá. As últimas questões aqui. Morte. A LGPD está, principalmente provimento, eles estão preocupados em proteger dados de pessoas vivas, não de pessoas mortas. Então, tecnicamente, se eu for aí pedir por certidão a ata notarial de uma infidelidade que José teve com Maria de 1920, se o cartório quiser ceder, não vai ter problema, desde que os dois estejam mortos. Eu estou botando um exemplo absurdo para vocês entenderem que dado de pessoa morta, vocês não vão ter problema nunca. Mas Maria ainda está viva. Aí o buraco é mais embaixo. Entendeu? Então, sempre tomar esses cuidados. Alguém aqui é de registro civil? Algum cartório aqui de registro civil? Não, né? Yasmin. Yasmin, você sabe que o provimento acabou com a finalidade do edital de proclamas, né? Porque para que serve o edital de proclamas? Para que alguém apresente oposição a alguém que já está casado, etc. Olha o que o provimento está dizendo. O provimento está dizendo o seguinte, o edital de proclamas vai conter somente o nome, imagina isso em São Paulo, o edital de proclamas vai conter somente o nome, João da Silva, o Estado Civil, solteiro, filiação, filho de José da Silva, de São Paulo. Cara, eu consigo falar umas 10 mil pessoas em São Paulo que é João da Silva, filho de José da Silva, de São Paulo. Acabou. Não pode botar João da Silva, advogado, tal, CPF, não. Acabou. Só isso que pode conter. Por quê? Não sei. Quero proteger muito algumas coisas e outras acabaram deixando passar. Tá? Qual era a minha intenção com vocês? Tirar esse terror que realmente estão colocando sobre esse provimento, de que precisa fazer investimento, mudar servidor e etc. A nossa questão que vocês precisam aqui são questões puramente documentais.
Eu dei uma repassada com vocês aqui nos documentos de como aplicá-los, e na segunda-feira eu vou encaminhar para o e-mail de cada um de vocês modelos desses documentos, para vocês verificarem se está tudo ok, alguns checklists de como fazer a aplicação disso, essa apostila e um treinamento específico só para certidões, que é o ponto mais sensível que eu vejo realmente em relação aqui ao provimento. Tá? No total aqui, a gente teve, graças a Deus, toda vez que eu vou fazer aqui algum treinamento nesse sentido, muitos dos colegas de vocês acabam aderindo. A gente teve 84 adesões, mas como eu imaginei que ia ficar muito, muito pesado, eu resolvi separar de blocos de 10 em 10. Então, nos próximos 10 dias aqui, eu ainda vou continuar, nos próximos 8 dias, eu vou continuar dando treinamento para outros colegas de vocês, que a gente separou de 10 em 10. Hoje teriam 10, mas como é véspera de feriado, então estamos aqui, nós 5, mas vai ficar gravado para o restante do pessoal aqui para poder participar. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, agora é o momento. E também vocês têm aí meu WhatsApp, meu telefone, para sempre que precisar, eu faço questão de estar sempre disponível para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Para ficar à vontade. Cleiton, boa noite. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já chegou a pegar algum cartório que teve correição nessa parte da LGPD? Qual que é o ponto que os peritos, não sei se é esse o termo que utilizam, eles perguntam mesmo, onde que eles vão? Daniela, a gente aqui, sem exagero nenhum, eu acho que mais de 80 cartórios dos nossos clientes já passaram por inspeção. Alguns deles têm até um checklist, que eu vou ver se eu encaminho também para vocês. Quando você avalia o checklist, é 100% documental. O checklist, eu vou mandar para vocês o e-mail. O checklist tem informação do tipo assim, o cartório possui uma política de proteção de dados? Sim. Como é que a política de proteção de dados está escrita de forma clara e etc. e tal? A política de dados está com elementos de visual law ou está em tipografia comum e tal. Os colaboradores têm conhecimento da política de proteção de dados? O cartório tem um relatório de impacto de dados? Foi feito aditivos contratuais com os colaboradores? Foi feito aditivos contratuais com terceiros e operadores? Um ponto que eu não falei com vocês aqui, mas que eu também vou mandar um modelo para vocês. O último ponto. O provimento está exigindo que se exija de terceiros a conformidade com a LGPD. O que é isso? No mínimo, mandar um e-mail ou um ofício para os principais operadores de dados, ou seja, para os principais prestadores de serviço de vocês, para perguntar, olha, o provimento está exigindo que vocês estejam adequados à LGPD e deem evidência de que vocês estão em algum grau de conformidade. Ainda que eles não respondam, a parte de vocês está cumprida, de ter feito essa exigência. Tá? Então, basicamente, Daniela, o que eles estão fazendo é um checklistzinho e vão conferindo. Cadê a política? Cadê o relatório de proteção de dados? O pessoal sabe como fazer isso? Fez ativo colaborador? Tem pelo menos um para me mostrar? Tem, está aqui, foi feito desse jeito. Tá. Basicamente legal. Assim. Tá? Obrigada. Maravilha. Mais alguma pergunta? Então, eu fui muito claro, eu fui muito didático. Então. Vamos lá. Na segunda, está chegando, então, no e-mail de vocês, a gravação desse treinamento, para ficar à disposição de vocês, a apostila, o acesso ao curso só de certidões e os modelos dos documentos, e também esse checklist, Daniela, para que vocês tenham uma noção de como é que é feito as inspeções e correções. Tá bom? Legal. Então. Obrigada, Cleiton. Boa noite. Beleza. Acho que a Elza quer falar. Pode falar, Elza. E os certificados, né? E os certificados, por perfeito. Favor. É o mais importante, porque isso dá evidência também. Deixa comigo. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, viu? Estou à disposição. Bom feriado para todo mundo. Tchau.